do Carandiru prendiam 7.000 homens e guardavam também muitas histórias. Os meus filhos eu não vi crescer, mas os meus netos eu vou sim. Nesta sexta estreia Carandiru, outras histórias. Uma série inédita, forte, emocionante. A dura realidade de um lugar onde muitas vezes o crime é a única lei. Vocês querem decidir a vida de uma pessoa sem saber o que aconteceu? Isso é que é ser justo pra vocês? Nesta sexta, depois do Globo Repórter, estreia uma série polêmica e surpreendente em 10 episódios. Carandiru, outras histórias. Jornal da Globo. Oferecimento Rodobens Consórcio. A chave para suas próximas conquistas. Boa noite. Boa noite. Não adianta dizer que políticos são todos a mesma coisa, nem quando um escândalo vem atrás do outro. Primeiro, porque os políticos não são todos iguais. Segundo, porque a nossa democracia já nos fez sair ganhando de situações que pareciam desmoralizantes. E a própria democracia tem instrumentos para investigar o que é verdade e o que é jogo de cena na confusão política que tomou conta do país. O Jornal da Globo vai falar da tumultuada segunda-feira em Brasília, depois da entrevista em que o presidente do PTB, acusado de envolvimento em corrupção, disse, mas não provou que deputados de outros partidos recebiam mesada para votar com o governo. E você vai ver também. A moda do motor bicombustível. Brasileiro já compra mais carros flex do que os movidos apenas a gasolina. O filho de Pelé é acusado de envolvimento com traficantes. O ex-goleiro Edinho é preso com mais 51 pessoas pela Polícia Paulista. Não para ninguém na cadeira de presidente da Bolívia. Mais um renuncia ao cargo depois da pressão popular nas ruas. A seleção brasileira em Buenos Aires recebe a visita de Diego Maradona. Ainda no sábado à tarde, o presidente Lula parecia confiante, relaxado e dizia a amigos que já tinha passado o pior da tempestade política iniciada com as denúncias de irregularidades nos Correios e que levaram à convocação de uma CPI. Mas a tranquilidade do presidente durou bem pouco tempo. Um deputado que se diz aliado de Lula, Roberto Jefferson, presidente do PTB, investigado na questão dos Correios, criou nova crise. Ele disse que deputados no Congresso foram corrompidos por um funcionário do PT com R$30 mil mensais para votar a favor do governo. Numa solenidade da Caixa Econômica Federal em São Paulo, sorrisos e uma aparente tranquilidade do presidente Lula. Era amanhã desta segunda-feira. À tarde, conversa com os coordenadores políticos do governo em Brasília. A única interrupção foi para um compromisso agendado desde a semana passada. O presidente recebeu de Ronaldo uma camisa da seleção brasileira. Logo depois, o presidente retomou o assunto que provocou um terremoto político em Brasília. A entrevista do presidente do PTB ao jornal Folha de São Paulo. O deputado Roberto Jefferson disse que desde 2003, o secretário de Finanças do PT, Delúbio Soares, pagava mesada de R$30 mil a deputados do PP e do PL em troca de apoio no Congresso. Fui ao ministro Zé Dirceu e contei isso, Zé, logo no início de 2004. Está vendo essa história de mensalão. E alguns deputados do PTB estão me cobrando isso e eu não vou pegar mensalão, não tem jeito de eu fazer isso no PTB. O Zé Dirceu deu um soco na mesa e disse, o Delúbio está errado, eu contei isso não pode acontecer, eu falei para não fazer. Na Espanha, onde participou de encontro com escritores e foi homenageado, o ministro José Dirceu não se manifestou sobre as declarações de Roberto Jefferson. O presidente do PTB também disse na entrevista que o suposto pagamento só parou de ser feito depois que ele contou o caso ao presidente Lula. O presidente Lula chorou, falou, não é possível isso, chorou. Eu falei, é possível simplesmente. Eu disse ao presidente Lula, presidente, o Delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira.
ele continua dando mensalão. Por que mensalão? Aí eu contei ao presidente o que era o mensalão. O encontro com o presidente Lula teria sido presenciado pelo secretário particular, Gilberto Carvalho, mas ele não confirmou se o presidente chorou mesmo. Já o líder no Senado, Aloysio Mercadante, disse que o presidente não teve essa reação, a de chorar ao saber da denúncia. O ministro da Coordenação Política, Aldo Rebelo, confirmou que Roberto Jefferson participou de uma reunião com o presidente Lula em março deste ano, quando ele falou sobre o mensalão. Mas, segundo Aldo Rebelo, o presidente do PTB não deu detalhes do possível esquema de compra de votos. O deputado Roberto Jefferson não fez referência nem a fatos, nem a pessoas, fazendo apenas um comentário genérico e, a partir desse comentário, as informações foram levantadas na Câmara dos Deputados. Aldo Rebelo disse que Lula pediu que ele e o líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinalha, investigassem as denúncias. Os dois consultaram deputados e procuraram a Corregedoria da Câmara, que havia investigado denúncia semelhante feita em setembro do ano passado. A Corregedoria mandou arquivar o caso. O relato foi feito ao presidente Lula. O presidente, na nossa opinião, na medida que a Câmara arquivou, isso não passou de boato. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, foi mais um a confirmar que foi procurado por Roberto Jefferson, mas disse que as denúncias não apresentavam dados concretos. Eu perguntei se ele tinha algum dado prático que me obrigasse a levar esse assunto ao presidente. Ele não tinha. Em nota, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, negou ter conhecimento do pagamento aos deputados, como afirmou Roberto Jefferson. Por causa da agitação em Brasília, provocada pelo novo escândalo, o pronunciamento do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, foi cancelado. Em cadeia de rádio e TV, ele falaria sobre a investigação da Polícia Federal no caso dos Correios. Além do presidente da Eletronorte, indicado pelo PTB, demitiu-se hoje o delegado regional do trabalho no Rio de Janeiro, também nomeado na cota do Partido Trabalhista Brasileiro. Principal causador da turbulência política, o deputado Roberto Jefferson esteve na bancada de apoio a praticamente todos os presidentes, desde a redemocratização. Já foi investigado por 2 CPIs, uma delas a que derrubou o ex-presidente Collor. As denúncias que ele fez nesta segunda-feira eram em parte conhecidas. O que não se sabe é se o presidente do PTB está aí escondendo mais artilharia política. Suspeita levantada hoje por um ex-ministro do governo Lula, o deputado Miro Teixeira. Advogado, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, resolveu entrar para a política depois de ficar conhecido num programa de televisão. Ele tirava dúvidas do público sobre o direito do consumidor. Em 1982, já no PTB, se elegeu pela primeira vez